Então vamos abrir o programa falando do campeonato municipal, e porque são muitas as novidades, né, e muitas informações a esse respeito do nosso campeonato municipal aqui. Já tivemos aí a 5ª rodada, teremos mais 2, mas tivemos aí essa rodada cheia de gols e já definindo, né, classificados para a próxima fase. Uhum. Que nem você comentou, Ricardo. Eu fui assistir praticamente quase todos os jogos, até o primeiro tempo do Nacional e Juventude, que estava 1-0, gol do Eduardo, né? Mas vou comentar dos jogos anteriores, que eu acompanhei o primeiro jogo, que foi Novo Milos contra a equipe do Telearte. O Telearte, o Jonathan, fez 3 gols e o Lucas fez 1. Foi 4 para o Telearte, 1 para o Telearte. Foi gol do Luiz Eduardo. Então, falei 3 do Jonathan, 1 do Lucão e outro do Luiz Eduardo. Então, esse placar acabou 4 para o Telearte, 1 para o Novo Milos. E o segundo jogo, Ricardo, acho que foi a maior goleada do campeonato municipal até agora. O Azurra enfrentou a equipe do Vila Real, venceu por 9-0 e um placar bem dilatado. Eu acredito, Ricardo, eu estive vendo o jogo, mas eu acredito que se o Azurra tivesse jogado mais tranquilo, talvez conseguiria fazer até mais gols. Até poderia chegar em 14, 15 gols nesse jogo. Mas acabou 9-0, tá bom, a Azurra conseguiu os 9 gols. Praticamente ali o CL fez 2 gols, né? E depois os outros foi tudo um gol de cada um da equipe do Azurra. Então acabou 9 para a equipe do Azurra, 0 para o Vila Real. Esse resultado a gente fala pro Telearte, o Azurra hoje pega 2 adversários praticamente mais fáceis, que pega agora pegou o Vila Real, o próximo adversário dele é o Juventude, mas não é quer dizer de fazer da equipe do Juventude não, que ele perdeu por 2-0. E o jogo também principal que era pro Telearte era o jogo da 1h30, né? Manchester e Fecha a Porta. O jogo acabou 2-1. Infelizmente, Ricardo, o goleiro do Fecha a Porta falhou nos 2 gols do Manchester. E acabou com o placar de 2 do Manchester, 1 do Fecha a Porta. Houve até uma discussão depois, o próprio goleiro discutiu com o próprio árbitro, o Márcio, e ele relatou na súmula. E praticamente, pelo relatório dele, pode dar jogos para esse goleiro que é do Fecha a Porta. E o último jogo foi Nacional venceu por 2-0, com um gol do Eduardo, o outro gol do Fabrício, né? 2-0. E esse placar para o Nacional foi ideal, porque hoje, com 5 jogos, ele tem 15 pontos. Então, praticamente, é o líder do campeonato com 15, depois é o Manchester, depois é um Fecha-Porta com 10, o Azurra com 10, aí vem o Telearte com 6 pontos. 6 pontos. Depois o Juventude com 3, o Novo Milos com 1 e o Vila Real com 0 pontos. Então, praticamente, deste domingo, Ricardo, haverá 2 jogos importantíssimos no início do dia 28 do 9, que vai ser Fecha-Porta e Nacional. Vou falar uma coisa aqui, cara, que a gente tá lá, vai para ver isso mesmo. O Fecha-Porta perdeu agora do Nacional. O Fecha-Porta perdeu agora do Manchester por 2-1. E agora enfrenta a equipe do Nacional, que tem 15 pontos. Se o Nacional venceu o Fecha-Porta, e depois tem Manchester e Telearte. O Telearte só pode pensar na vitória contra a equipe do Manchester para tentar a classificação. Então a gente vê no estádio, pode acontecer tudo aí. Acredito que as 2 equipes vêm completas, apesar que teve jogadores expulsos da equipe do Manchester, mas foi cartão amarelo. Tem 2 jogadores fora. E do Telearte, praticamente nesse jogo passado, praticamente não veio nenhum jogador de fora jogar pela equipe do Telearte e venceu por 4-1. Eu acredito que se tiver completa ambas as equipes, vai ser um jogão. E que saia ganhador e se apresentar melhor no estádio, né? E depois tem um jogo contra o Juventude e Azurra, às 13h30. E o último jogo é Vila Real contra o Novo Milos. Então, são rodadas importantes para a equipe, principalmente para o Telearte, que ele tem que vencer de qualquer maneira, que se ele empatar, ele praticamente está fora por causa dos 10 pontos do Fecha-Porta. Ele não alcançaria mais, porque ele praticamente ficaria ia a 10 pontos, mas no confronto direto ele perdeu para o Fecha-Porta, ele praticamente estaria eliminado. Então, acredito que o Telearte tem chance.
Depende do jogo fecha a porta contra o Nacional e depois ele enfrentando a equipe do Manchester às 10h30 lá no estádio João Velar, Ricardo. Vamos dar uma passada aqui nos artilheiros da rodada, Heleno. Deixa eu alinhar direitinho aqui. Nós precisamos inventar aqui quem fizer 3 gols pede música no Sportcast, né? Então o Fernando já fez 2, 3. O Fernando aí vai ter que pegar atrasado, né? Mas tivemos aí artilheiro, né? Fazendo 3 gols aí, um momento importante para o Telearte. O Jonathan, né? O Jonathan Cabral fez aí 3 gols. Vamos passar aqui, deixa eu só alinhar direitinho aqui. Nós tivemos 19 gols nos 4 jogos da rodada. Então, realmente, a gente tem que tirar o chapéu mesmo, porque o pessoal não tá economizando os gols, não, né, Léo? O campeonato tá muito bom, Ricardo. Até o público lá também tá bom no estádio. E eles estão lá para ver jogo mesmo, com o intuito do time dele, da equipe classificar, né? Que nem você falou, hoje praticamente está classificado o Nacional, que foi a 15 pontos, e o Manchester, que foi a 13 pontos, praticamente está classificado também o Manchester. O Azurra depende dele vencer a equipe do Juventude para entrar aos 13 pontos e classificar neste domingo. E a dependência do Telearte vencer o Manchester, como o Nacional venceu o fecha-porta, para que na última rodada o Azurra pegando o fecha-porta, acredito que o Azurra vai para cima também do fecha-porta, que a intenção dele é vencer, porque já perdeu o primeiro jogo para o Nacional por 3-1, depois empatou com o Manchester e depois teve a sequência das vitórias do Azurra aí. Mas a questão toda pro Telearte é pensar primeiramente no Manchester, vencer, que se empatar, que eu falei para você, Ricardo, praticamente está eliminado do campeonato municipal de Bananal. Outra coisa, Ricardo, que eu vi ontem com o Eric, lá no estádio João Velar, vamos classificar 4 equipes para a semifinal. E realmente a semifinal vai ser 2 jogos, sendo que o primeiro e o segundo colocado têm a vantagem do empate. E a final não haverá vantagem de empate, que a todos os 16 haverá um jogo, tanto na semifinal como final, haverá um jogo lá no estádio João Velar, Ricardo. Ok, eu estou passando na tela aqui, Leandro. Tudo bem. Os artilheiros dessa rodada cheia de gols. Então o Jonathan Doller, do Telearte, fez 3 gols. O Cleverson da Silva, do Azurra, fez 2 gols. E aí vem uma penca de gente com 1 gol. Aí vamos falar aqui, mas realmente o pessoal não economizou mesmo, não. Então o Elias Ribeiro, do Fecha Porta, Anderson Justiniano, do Manchester, Juan Simão, do Manchester também, Luiz Eduardo Soares, do Novo Milos, Lucas Carvalho, do Telearte, Eduardo da Costa Carvalho, do Nacional, e também do Nacional, o Fabrício Pereira dos Santos, Kevin Matheus Gil, do Azurra, Luiz Gustavo da Silva, do Azurra, Luiz Gustavo da Silva, do Azurra, Eberson Azevedo, do Azurra também, Samuel Anderson, do Azurra, Myron, né? Myron Simão Rodrigues e o Ítalo Lopes Arruda, além do João Marcos da Costa, também do Azurra. Rapaz, 19 gols em 4 partidas. Quem foi inspirado para lá deve ter saído lá rouco, né, Léo? Você não saiu rouco de lá não, né? Eu não, eu tenho que acompanhar os jogos quietinho lá para não... Até estive conversando com o Caio pelo jeito não vai estar presente aqui, que foi convidado para participar com a gente aqui na rádio. Não sei se teve algum problema, que não pôde comparecer, mas ele falou que viria aqui, que ele falou que está sempre ouvindo a gente agradece muito por ele estar nos ouvindo, e infelizmente ele não apareceu, só se aparecer mais tarde, mas independente disso, a gente vai lá com o intuito de olhar o jogo, não tem você favorecer ninguém não, cara. A questão toda lá são 8 equipes, não tem princípio de torcer para ninguém. A torcida lá hoje, a gente, como trabalha com a Gazeta TV, é mais informar as pessoas a respeito dos jogos que acontecem no João Velar e do andamento dos jogos também que tem lá no João Velar, né, cara? Queria deixar um grande abraço aqui lá para o próprio Caio, né, que praticamente foi o técnico do Telearte contra a equipe do Novo Milos,
O Novo Milos. Novo Milos. O Jonathan, que fez 3 gols pelo Telearte também, né? E o próprio Gé, que também estava no banco de reserva lá. E do Novo Milos, a gente tem lá o Matheus, que é o técnico do Novo Milos. A gente tem que lembrar dele, não só dele, como outras pessoas, que eu não tenho assim de cabeça o nome das pessoas que fazem parte do Novo Milos. E depois o Azurra, que enfrentou o Vila Real, que nem comentei sobre você, o Azurra teve uma supra, assim, a partida muito, muito na mão dele. E poderia ter feito até mais gols. A gente deixa um abraço aqui, não só para o Marcão, que estava no banco de reserva, que o técnico desse jogo foi o Kaique, que foi o técnico, o próprio Macainha, que estava lá, o Zé Carlos, e os jogadores também, que você pega o Gu, que fez um gol aí, o próprio Juruna, e esse pessoal de fora aí, que é o CL, Samuel. Então são pessoas de fora que a gente não tem assim um contato direto com eles, mas devagarinho a gente vai pegando contato com eles. Mas tem mais que parabenizar esse pessoal que fez os gols do Azul aí, que esses 9-0. E o terceiro jogo foi entre Manchester e Fecha a Porta Manchester. Foi um jogão, Ricardo. Tava 1-0 pro Manchester. E depois o Fecha a Porta conseguiu com o gol do Elias, um golaço do Elias. Empatou. E depois, no finalizar do jogo, esse menino aí, o Juan, fez o segundo gol, num rebote do goleiro, que sobrou pro Juan. O Juan guardou. E também agradecer não só para o próprio Davi, que dá uma força muito grande para a equipe do Manchester lá, estava presente lá, estava por lá de fora. E os jogadores também do Manchester lá, não tem como falar, o próprio Batata, que estava lá com o Davi lá fora. Então são pessoas que fazem parte da equipe do Manchester. O Moremba, que é o técnico do Manchester, não estava presente. Mas assim mesmo, o Manchester entrou, fez a parte dele e conseguiu vencer por 2-1 a equipe do Fecha a Porta. E o último jogo, né, que foi o Nacional Juventude, o Nacional venceu por 2-0. Deixar um abraço aqui pro Tele, que era o técnico do Nacional, o próprio Esquisito, o Diogo, que é o filho do Toinho, o Bolim, que faz parte da equipe do Nacional. E do Juventude a gente jamais pode esquecer, né, Ricardo? O Iel é uma grande pessoa, está sempre acompanhando a equipe dele e faz de tudo para sempre estar presente lá, acompanhar e terminar os jogos, se nem está terminando até agora. Faltam 2 jogos para ele acabar, falta a equipe do Azul e falta a equipe do Novo Milos. E não só o Iel, como o próprio o Gelo, que está lá, o Chicão. Então são pessoas ali, Ricardo, que são o próprio Duda, para esquecer de falar o Duda, que hoje mora em Resende. Não só o Duda, como o Felipe, que é filho do Duda. Então são grandes jogadores também, que o Duda, com o problema da contusão que ele teve, tentando mais no segundo tempo para ajudar a equipe do Juventude. Mas nesse domingo, acabou 2-0 para o Nacional. E o Juventude continua com os 3 pontos mesmo no Campeonato Municipal de Bananal, Ricardo. Eu estou olhando aqui, Helena, a pontuação aqui você já passou, né? Já. O líder com 100% de aproveitamento nacional a 15 pontos, ele está com 14 gols a favor e 3 sofridos. O Manchester, que é o segundo colocado agora isolado, né, com 13 pontos, quer dizer, continua, né? Vice-líder isolado com 13 pontos, é a equipe que mais fez gol ao lado do Azurra. Agora o Azurra passou a ter o melhor ataque da competição, junto com o Manchester, com 18 gols. O Fecha a Porta está com 17. E o Telearte, que está ali ainda, né, respirando por aparelhos, né, 14 gols. Então você vê que os times deslancharam mesmo em fazer gol. Azurra, né? Manchester, Azurra, o próprio Fecha a Porta e o próprio Telearte, que já chegou lá em número de gols. Só que vai depender dele mesmo para resolver domingo contra a equipe do Manchester. O Telearte está com o mesmo número de gols marcados do que o líder, o Nacional, com 14 gols. Então, o problema do Telearte foi talvez o início, né? Ter derrapado na largada ali, como diz o outro. 3 jogos. E aí, pois é. E aí ficou difícil, não. Quer dizer, tá difícil, mas é o que você falou. Um resultado que não seja a vitória contra o Manchester no próximo domingo, às 10h30, já pode significar que o Azul já entra classificado matematicamente para o jogo
né, contra o Juventude. Então, essa partida realmente entre Manchester e Telearte é chave aí para definição, né? A única Dos quatro classificados. a única coisa, Ricardo, vamos supor, se o Telearte empatar com o Manchester, praticamente o Telearte já está fora do campeonato. Aí vai pegar a primeira colocação, que hoje é o Nacional, com 15 pontos, depois vem o Manchester com 13, depois vem o Azul com 10, junto com o Fecha-Porta. Vai pegar muito aí, Ricardo, o que seria? Seria a terceira colocação. Porque o Manchester enfrenta o Nacional ainda, que é domingo agora, não. O Nacional pega o Fecha-Porta. E no último jogo, o Azul pega o Fecha-Porta e o Manchester pega o Nacional, o último jogo. Então, o Manchester tem condições de vencer o Nacional e ser líder do campeonato ainda. Sem querer desmerecer a equipe do Nacional, que hoje é líder, 5 jogos, 15 pontos, vem fazendo grandes jogos da equipe nacional, praticamente nesse domingo, praticamente não trouxe jogadores de fora, foi praticamente jogadores aqui de Bananal, conseguiu vencer por 2-0, mas domingo eu acredito que vai fechar a porta nacional, eu acredito que vem um jogador de fora para fazer parte da equipe nacional para ele conseguir mais 3 pontos. Mas é um jogo difícil para a equipe do Nacional, enfrentar a equipe de fecha a porta, e a gente vai ver esses 2 jogos, não só fecha a porta nacional, como o Manchester e Telearte, que é o segundo jogo do Campeonato Municipal de Bananal. Então, como eu falei pra você, cara, depende muito da colocação. De repente você pode ficar na terceira ou quarta colocação, porque o terceiro ou o quarto vai pegar o primeiro, o terceiro vai pegar o segundo. Sendo que o primeiro e o segundo tem a vantagem do empate para passar para a grande final do Campeonato Municipal de Bananal, Ricardo. Teremos uma rodada realmente decisiva, definindo aí talvez o líder, né? O primeiro colocado já. Ainda não. Não, se o Manchester vencer... Não, eu digo assim, porque a rodada pode definir o... tá certo. A liderança. São 2 pontos de frente, é verdade. Não, mas mesmo assim, né? Se o Nacional ganhar e o Manchester empatar, aí o Nacional já garante a primeira colocação. É isso que eu tô falando. Entendi. É uma rodada que pode definir várias situações, né? Já pode definir os 4 classificados, pode definir o líder e, logicamente, o chaveamento, né? O chaveamento das equipes. Praticamente ali já está quase definido já, porque 13 pontos o Manchester tem, o Manchester pega o Telearte e depois pega o Nacional. São 2 clássicos. Então vai depender só do Manchester, só com 13 pontos, ele fazendo 14 pontos, praticamente ele seria o segundo colocado do Campeonato Municipal de Bananal. Maravilha, meu. Deixa eu ver aqui a artilharia, como é que ficou. Então, nós passamos aqui a artilharia da rodada, né? Uhum. Vamos ver a artilharia geral aqui. Então, o Fernando está com... Vou passar os principais, tá? Até quem está com 3 gols. Uhum. Fernando continua como principal artilheiro com 6 gols. Eduardo Faustino do Manchester está com 5 gols. Com 4 gols estão o Cleverson da Silva do Azurra, o Jonathan Doller do Telearte, o Gabriel Ricardo e o Fabrício Pereira do Nacional. Todos eles com 4 gols. Com 3 gols, o Matheus Rocha do Fecha a Porta, Fábio Freitas também do Fecha a Porta, Alexandro do Juventude, Samuel Anderson do Azurra. E depois, uma penca de gente aqui com 2 gols. Na quarta ou na sexta a gente atualiza isso aqui. E vamos ver os jogadores suspensos, né, para a próxima rodada. Nós vamos ter aqui 4 jogadores suspensos. O Luiz Guilherme do Juventude. O Manchester tem 2 suspensos. O Daniel Vinícius e o Luiz Henrique Cabral. E o Fecha a Porta tem um suspenso, que é o Jorge Valim. Que é o goleiro, né? Que é o goleiro, né? Foi expulso depois e terminou o jogo. Uhum. Então é isso. O nosso campeonato, então, está afunilando aí. E como é que estava a presença de público lá, Helena? A presença de público tá excelente, cara. O único problema que a gente fala lá, devido ao calor, então tem uma certa ponta do lado de lá que a bancada fica cheia porque o sol ainda tá por lá de cá.
Então, pro lado de lá fica cheia a arquibancada. Mas quando o sol aparece pro lado de lá, o pessoal vai pro outro lado que tem sombra. Mas o público, a gente tem mais que elogiar o público que está presente lá no estádio João Velar. Está sendo grande o público presente lá. E a gente espera para as semifinais, cara, vai dar mais gente ainda para esse campeonato municipal de Manaus.